Então, pessoal, continuando, em relação ao dolo, olha só, o dolo aqui é a falsa percepção da realidade de uma forma induzida. Entendendo? Então, enquanto no erro a falsa percepção ela é individual, é a própria pessoa que está agindo em erro, que ela tem uma falsa percepção da realidade por si mesmo, por conta própria. O dolo também existe essa falsa percepção da realidade, porém ela é induzida. Induzida, e aqui notem, de forma dolosa. É justamente por isso que é um dos erros, é justamente por isso que o dolo é uma das situações aí que distorce a percepção da realidade. É uma das situações aí que compromete aí o consentimento da pessoa que está realizando o negócio jurídico. Então, veja só esse conceito aqui. Trata-se da conduta omissiva ou passiva de alguém que maliciosamente induz outrem a praticar negócio jurídico que lhe é prejudicial e que certamente não seria praticado acaso o dolo existisse. Então, veja só, eu dei o exemplo para vocês aqui do vendedor que te oferece um relógio de latão como um relógio de ouro. Note, se o cara soubesse que o relógio era de latão, certamente ele não faria negócio jurídico. Entendendo? Por quê? Porque, ora, o relógio de latão custa R$50. Ele compra o relógio de R$50 por um preço de R$500, sob o pretexto, segundo o vendedor, de que seria um relógio de ouro. Naturalmente, esse negócio jurídico foi celebrado com claro prejuízo da parte. Em detrimento de quê? Em detrimento de um ato malicioso da outra parte que incutiu na vítima o dolo. Então vamos aqui, vamos diferenciar aqui o erro do dolo, né? O erro é praticado isoladamente. O agente sozinho incorre no lapso sem que outra pessoa interfira na situação jurídica, né? Se houver interferência, a hipótese aí no caso seria de dolo e não de erro. Tudo bem? Pessoal, olha só. Em relação ao dolo, naturalmente, a questão da anulabilidade do negócio jurídico e o dolo é um dos casos que acarreta a anulabilidade do negócio jurídico. Ela deve ser reconhecida judicialmente. É necessário que se prove o dolo, tá? Judicialmente é necessário que se prove o dolo para que o negócio jurídico seja anulado. Uma coisa é você provar o dolo, outra coisa é a necessidade de você provar que o dolo lhe trouxe prejuízo. Não. Uma vez provado o dolo, naturalmente presume-se a ocorrência do prejuízo. Por quê? Porque se não houvesse o dolo, a observação é que, havendo o dolo, naturalmente presume-se que a pessoa não realizaria o negócio. Por quê? A ocorrência do dolo já pressupõe o dano. Então não é necessário que se comprove o dano à pessoa que foi vítima de um ato doloso. O simples fato de você provar o dolo, você já teria a possibilidade de haver a anulabilidade do negócio jurídico, independente de você provar ou não
o prejuízo sofrido em detrimento da ação dolosa. Uma distinção aqui interessante que a doutrina traz também é a diferenciação entre o dolus bonus do dolus malus, né? Segundo a doutrina aqui, pessoal, o dolus bonus seria aquele dolo inocente, que socialmente é aceitável, porque ele não tem uma intenção de prejudicar, entendeu? É aquele tipo de conduta que desperta o interesse particular aqui na aquisição de um bem, geralmente é utilizado aí no meio comercial. Por exemplo, aquelas imagens ilustrativas de alimentos nas propagandas, você vê aquele sanduíche grandão e tal. Aquilo ali seria o dolus bonus, que seria aceitável. Diferentemente aí, o dolus malus, que ele não é tolerado pela doutrina, porque entende ser esse negócio jurídico que ter a intenção de prejudicar alguém mediante um comportamento aí socialmente inaceitável, né? É bom aí que se frise também a questão aí do artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. E no artigo 37 traz a seguinte previsão, a questão aí da publicidade enganosa, né? Vamos lá. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Note que eles diferenciam aqui uma da outra. É enganosa qualquer modalidade de informação ou de comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa. Olha aqui. Inteira ou parcialmente falsa. Ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Note aqui que apesar do Código Civil aí ter essa diferenciação entre o dolus bonus e o dolus malus, o Código de Defesa do Consumidor aí traz essa previsão aí que afunila ainda mais a possibilidade aí de o consumidor se precaver em relação aí à possibilidade de um dolo, né? E aqui, inclusive, a questão aí da possibilidade de evitar além de prevenir o dolo, a questão aí de prevenir o erro também. Então, pessoal, voltando aqui à análise do Código Civil, o legislador aqui, no caso, exige para a anulabilidade do negócio jurídico da mesma forma que o dolo seja substancial, ou seja essencial à causa do negócio jurídico. Então, assim, apresentado no caso concreto como um elemento fundamental para o seu ajuste. E novamente aqui, deveria se fazer aquela pergunta em relação lá ao erro. Por exemplo, acaso não houvesse o dolo, a parte teria celebrado o negócio jurídico? Se a resposta for negativa, é porque o dolo foi a causa do negócio jurídico, sendo essencial aí, no caso, haver a sua anulabilidade. Porque, veja só, se perceber que se não houvesse o dolo, a pessoa não faria o negócio jurídico, se o cara não falasse o seguinte, olha, esse relógio aqui, ele não é de ouro, ele é de latão, ele custa R$500, você vai querer comprar? Se o cara não quisesse comprar, se a parte não aceitasse comprar, significa dizer que houve o dolo. Ele só comprou aquilo porque ele foi enganado, ele foi ludibriado pelo vendedor. Então, nesse caso, o erro, de fato, nesse caso, o dolo foi substancial, gerou sobre o dolo incidiu sobre a essência do negócio.
tendo naturalmente que ser anulado. Agora, se a parte disser não, tudo bem que o negócio jurídico tudo bem que o relógio é de latão, eu aceito ele de latão e queira continuar com o relógio de latão, naturalmente o dolo não incidiu sobre a substância do negócio, foi sobre apenas sobre o caráter acidental, e ele poderá, nesse caso, fazer o quê? Nesse caso, ele poderá falar, tudo bem, eu quero preservar o negócio jurídico, eu quero continuar com o relógio, mas eu paguei R$500 por ele. O relógio de latão não é R$500, é R$50. Então, o meu objetivo agora é o quê? Apenas receber a diferença que eu paguei a mais, e não a anulação do negócio jurídico. Pessoal, ainda em relação ao dolo, o dolo tem algumas classificações aqui que é fundamental. Por exemplo, o dolo ele pode ocorrer por ação ou por omissão, né? Então, por ação, ele ocorre quando uma das pessoas ela fala alguma mentira. Por omissão, também aí o dolo seria quando a pessoa oculta a verdade. Então, imagine um vendedor que vai vender, um vendedor de uma casa que quando chega o comprador, ele omite que aquela casa tem um problema estrutural. Então, ele simplesmente silencia sobre um elemento fundamental. Então, o comprador vê aquelas paredes rachando, imagina que não, isso aqui é só um problema de reboco, quando de fato é um problema estrutural do imóvel, é um problema na fundação, e ele simplesmente não diz nada. Houve o quê? Houve um dolo. Ah, Sanderson, mas ele não mentiu, mas ele ocultou a verdade. Entendendo? Então, esse dolo ele pode ser tanto por ação quanto por omissão. O artigo 148 traz também uma outra possibilidade de dolo, que é o dolo de terceiro. Vamos aqui. O artigo 148. Vamos aqui. Vamos lá, artigo 148. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro. Olha só. Aqui já é um terceiro que está praticando o dolo. Se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Olha só. A pessoa sobre a qual se aproveitou do negócio jurídico realizado por um terceiro, se ele tivesse conhecimento, ou se às vezes não tivesse conhecimento, mas ele deveria ter. Então seria aqui o exemplo aqui de um corretor de imóveis que vende esse imóvel com um defeito estrutural e ele silencia. Será que o vendedor sabia que o cara silenciou em relação àquele problema fundamental? Ou, às vezes, ainda que ele não soubesse, mas ele não deveria saber que havia um erro estrutural e que ele deveria e que o corretor de imóveis deveria ser claro em relação ao comprador sobre aquele problema fundamental? Então, olha só. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o cara fala, não, eu quero continuar, mas eu quero a redução do valor do imóvel, já que tem esse problema estrutural. O terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Então, digamos que o cara vendeu o imóvel por 100 mil, depois de realizado o negócio jurídico, ele pede o abatimento do preço
em razão do erro, desculpe, do dolo a que se submeteu o abatimento do valor. Sobre esse abatimento do valor, o terceiro lá deveria restituir o valor integralmente. Porém, se o beneficiado desse valor aí, ele sabia do negócio jurídico, também responderia juntamente com o terceiro que ludibriou, tá? Por fim, pessoal, o artigo 149 trata aqui em relação ao dolo do representante legal. Veja que a lei aqui diferencia o representante legal do representante convencional. Então, veja só. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Então, um exemplo aqui do representante legal seria, por exemplo, aqui um pai. Então, digamos que um pai que venda um imóvel de um filho de 6 anos de idade, ele é o representante legal do filho, e cause uma lesão a terceiros por meio de dolo. O que acontece? Este, de fato, o filho, ele só vai responder na importância do proveito que teve, né? Respondendo, no caso, o representante legal pelas outras perdas e danos. Então, imagine, por exemplo, dano moral, né? Se no dano material aqui, se ele teve uma vantagem, ele restituiria o valor dessa vantagem, que foi o proveito que ele teve, o representado, o menor, e o representante legal, ele responderia pelo valor excedente. Isso aqui se dá por qual razão? Porque o representante legal, pessoal, aqui a parte ele não decide em relação ao seu representante legal. Diversamente aqui é em relação ao representante convencional, que é a segunda parte do artigo, que diz o seguinte: se, porém, o dolo for do representante convencional, e aqui o representante convencional é aquele em que a parte vai e constitui o representante mediante uma procuração para representar. Então, olha só a consequência nesse caso aqui. O representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Olha só, em relação ao representante legal, ele só responde pela importância que teve de proveito. Mas em relação ao representante convencional, não, ele vai responder também pelas perdas e danos. Tá bom? Vamos partir aqui para o último assunto da nossa aula de hoje, que é a questão aí da coação. Vamos lá. Então, pessoal, em relação à coação, vamos lá. A coação aqui seria aqui o exercício de uma força externa, né, que retira do agente a capacidade de decidir. Ou seja, seria toda ameaça ou pressão física ou psicológica exercida sobre o indivíduo para forçá-lo contra a sua vontade à prática de um ato ou a realizar determinado ato jurídico, tornando esse ato naturalmente aí defeituoso ao ponto de gerar o que? A sua anulabilidade. Veja só, doutrinariamente aí tem uma distinção entre a coação física, que é conhecida como a coação absoluta, e a coação moral. Em relação a essa coação física, pessoal, aí, a coação física, ela
tira, inclusive, na verdade, ele é um requisito. A coação física seria das ausências dos requisitos de existência do negócio jurídico. Por que de existência? Porque no caso da coação física, ele não tem uma livre manifestação de vontade do agente, ou seja, o agente sequer manifesta a sua vontade. Logo, é o primeiro requisito do negócio jurídico que está inexistente, que não existe. Inexiste a livre manifestação de vontade. Diversamente aí, é a questão da coação moral, que também é denominado aí a questão da coação relativa, ou a coação psicológica. Porque nesse caso haveria a questão da vontade. Porém, essa vontade não é livre. O que se exige, né, para que se aperfeiçoe os requisitos de validade do negócio jurídico. E note aqui que é justamente em relação a esta possibilidade que diferencia a coação relativa da coação absoluta. Por quê? Na coação relativa, a pessoa abre para a pessoa a possibilidade dela praticar ou não o negócio jurídico, sob pena de sofrer as consequências. A ameaça do filho, a ameaça da perda dos bens. Agora, em relação à coação física, ela não tem nenhum tipo de opção. Ela tem que realizar, sob pena da coação, ou sob pena da perda, inclusive da vida, né? Porque a ameaça física é completamente diferente da coação. A coação física é completamente diferente da coação moral. Porque a coação moral, ela, por mais que ela seja uma coação moral que tenha consequências graves, ela não retira da pessoa que está sendo coagida a opção de não realizar o negócio. Tá? Do tipo, ou você me vende, assina esse contrato de compra e venda, ou eu vou destruir todos os seus bens. Ou você me faz essa doação, ou você me dá esse negócio, ou você me doa essa sua casa, ou eu vou fazer um mal ao teu filho. Está entendendo? Este, propriamente, é a coação relativa, moral. E tem, para que se haja a invalidade desse negócio jurídico realizado, doutrinariamente aí tem alguns requisitos de anulabilidade desse negócio jurídico. Quais seriam esses requisitos? São 5 que doutrinariamente se utiliza, né? Seria a questão da ameaça, e essa ameaça seria um mal presente ou futuro. Seria uma ameaça física ou moral, psicológico, né? Deveria aí também essa ameaça recair sobre si ou sobre o seu parente. E aí esse parentesco aqui, a doutrina tem que não é basicamente um parentesco consanguíneo, podendo aí em alguns casos terem aí a possibilidade de você ser vítima de uma coação em relação a um amigo, alguém que é muito próximo a você, que é muito estimado, que tenha um ciclo de uma relação de amizade muito próxima, que no caso aí o juiz iria analisar caso a caso para verificar se seria o caso aí de uma coação. Então imagine aí um amigo seu que é sequestrado e o sequestrador, ao invés de
pedir o resgate para os familiares do seu amigo, pede para você. Então seria no caso aí do juiz analisar se, neste caso de ser um amigo tão próximo ao ponto de você ter sofrido uma coação para ter feito o pagamento do resgate. Também teria a possibilidade, aí seria um dos requisitos, um mal injusto, do ponto de vista jurídico, né? Esse mal injusto também agregaria também esse mal irresistível que tirasse de você aí qualquer meio de reação. Pessoal, em relação a esse mal injusto, é necessário aí que vocês saibam o seguinte: nos termos do Código Civil, traz alguns casos que você não pode confundir a coação com o temor reverencial, ou no caso aí a questão de uma ameaça de um credor de uma dívida, por exemplo, exercer regularmente o seu direito. Então vamos supor que você esteja devendo para alguém determinado valor e não paga, e o credor aborrecido bate na mesa e fala: olha, ou você assina essa confissão de dívida aqui, ou então eu vou entrar com ação judicial contra você, vou tomar todos os seus bens. A pessoa atemorizada com a atitude do credor assina aquilo e depois entra judicialmente alegando coação. Claro que não foi coação. Por que não foi coação? Porque a, entre aspas, ameaça foi de exercer legalmente o seu direito de credor, né? E não da prática, por exemplo, aí, de um mal injusto, no qual o devedor aí se sentiu ameaçado. Não, não é isso o caso. Também, da mesma forma, não seria aí, já tem alguns julgados em relação a isso, a prática de uma coação, por exemplo, alguém que realiza determinados atos jurídicos sob a ameaça de um filho de autoflagelo. Então, o filho chega para o pai e fala assim: ou você compra esse veículo para mim, esse carro para mim, o que eu quero, ou então eu vou cometer suicídio. Aí vai o pai desesperado para que evite que o filho cometa esse autoflagelo e realize o negócio jurídico, vindo depois a tentar desfazer sob a alegação de que, quando fez o negócio jurídico, estava sob coação irresistível. Não estava. Nesse caso aí, a doutrina é pacífica em relação ao fato de que, nesse caso de ameaça de autoflagelo, não seria um caso de coação. Tá bom? Muito obrigado. Finalizando aqui a questão desses 3 primeiros vícios da vontade, e na próxima aula continuaremos com os demais. Forte abraço.